Dê noite de paz, noite abençoada por ti, debaixo da tua graça, debaixo da tua unção, livrando todo o mal, em nome de Jesus, Pai. Neste momento eu quero colocar em tuas santas mãos cada missionário, Deus, que estão nos campos baianos agora, levando, ó Deus, propagando o teu evangelho. Teve um chamado, o Senhor o chamou, o escolheu, capacita, Deus, concedendo todos os dias sabedoria dos altos céus. Supre, Senhor, cada uma de suas necessidades, abençoe seus familiares. Nós sabemos que eles vão e os seus familiares continuam orando pela vida de cada um deles, Pai, levando paz, levando conforto, sustento, todo momento, todo instante. E que nós também, Deus, possamos estar contribuindo para a obra missionária, orando, contribuindo da forma que é da nossa oferta, que o Senhor desde já possa estar tocando nossos corações, para que nós possamos estar ofertando com amor, porque a obra é para o Senhor, não é nossa, é do Senhor. Desperta, Senhor, cada um de nós, para estar também propagando o teu evangelho aqui, falando de Jesus, discipulando na visita, na oração, na comunhão, no partir do pão. Que o Senhor possa estar despertando a cada um de nós também, Senhor, em nome de Jesus. Continue, Deus, a falar conosco ainda nesta noite. Muito obrigada pelo dia, muito obrigada pelas bênçãos que o Senhor concede a cada um de nós todos os dias, Pai, em nome de Jesus, Deus. Amém. Irmão Juninho. Irmão Fábio. Irmão, graça e paz. Eu quero agradecer a Deus de estar aqui nessa noite para louvar e engrandecer o nome dEle, e só Ele é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Então, vamos adorar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Me alcançou, pra ti quero viver, compartilhar do teu grande amor. O que podemos ser na vida de alguém depende tão somente de nós.
Amém. Que Deus abençoe. Que Deus continue te abençoando, meu irmão. Vocês lembraram dessa música aí? Essa música aí a gente cantou, jovens. Foi ano passado, não foi? Até que ele venha. Glória a Deus. Isaías 55, versículo 6 diz assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Aí tem uma referência que fala assim: clame pela presença do Senhor todos os dias da sua vida. Busque a face do Senhor e tudo o que fizer. O desejo do Senhor é ter um relacionamento íntimo com você. Não deixe essa oportunidade passar. Não viva nem mais um dia sem se relacionar intimamente com o Senhor, seu Pai, que tanto te ama. Possamos no nosso dia a dia, na correria, para alguns é fácil, para outros já é um pouco mais difícil, mas possamos ter esse momento de comunhão, intimidade com o Senhor. Isso que vai somando no nosso dia, dando aquela reserva, no momento que a gente precisa, a gente está ali com nossa reserva, nossa botija cheia. Isso é muito importante. Amém? Vou dar um spoiler aqui para vocês. Domingo a gente vai lançar outra campanha, certo? Vocês aí estão acompanhando em casa, a gente vai estar lançando nossa campanha da nossa construção. Para vocês que vieram hoje, vou estar mostrando. Olha só, a gente vai trabalhar com esse chaveiro aqui, esse chaveirinho aqui, e esse chaveirinho aqui também. Já fizemos uma campanha também com chaveiros. Porém, esse agora são dois, certo? 2 chaveiros. E domingo, não perca, venha, porque a gente vai dar início à nossa campanha. E de antemão, para os irmãos já irem orando, nosso alvo é 26 mil, certo? Então, vamos estar... É um desafio que vai ser lançado para a igreja. E a gente vai, mesmo que não consiga esse valor, mas independente, a gente vai nos desafiar a nos esforçar para poder arrecadar o máximo que a gente puder. Seja 5, seja 10, mas essa campanha é em prol da nossa laje, é em prol das paredes que já vão ser também erguidas. Então já vai orando aí pela pessoa que você vai oferecer esse chaveiro, esse bloquinho, que Deus coloque no coração dela o desejo de poder contribuir para essa grande obra, porque essa obra não é nossa, a obra é de Deus. Então que possamos nos esforçar, nos doar mais ainda. Sei que os irmãos já fazem isso, mas sempre é bom fazer mais um pouco, não é verdade? Então essa é a segunda campanha, creio que só vai ser essas 2 esse ano, mas a gente vai, se não conseguir o valor total, porque tem questão também de estadual, mas a gente vai chegar pertinho. Creio que Deus vai nos abençoar, vai nos dar força, a gente vai conseguir. Amém? Glória a Deus. Vamos fazer uma leitura compartilhada com a igreja. A gente está sem o nosso notebook, né? Mas vamos estar usando aqui o nosso data show com o PowerPoint. E aí eu vou estar lendo os versículos ímpares e a igreja vai estar lendo o próximo. E nosso irmão Felipe vai estar nos ajudando. Tá no PowerPoint aí, já está aberto aí. Se eu não me engano é Isaías. Tá no PowerPoint já aberto aí. Aí eu vou estar dando início e os irmãos em casa também nos acompanhem. Isaías 55, versículo do 1 ao 13. Eu vou estar lendo os ímpares e a igreja, os pares logo após. Diz assim: ó vós, todos que tendes sede, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouve, e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Eis que chamarás uma nação que não conheces, é uma nação que nunca te conheceu, correrá para ti por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque ele te glorificou.
Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos. E se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Que assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Assim será a minha palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo que eu enviei. Em lugar dos espinheiros crescerá a faia, e em lugar da sarça crescerá a murta, o que será para o Senhor por nome e por sinal eterno, que nunca se apagará. Amém, glória a Deus. Nesse momento, vamos estar adorando, e os irmãos que vieram preparados para adorar e ofertar, com seu dízimo, suas ofertas, esse será o momento. E aos irmãos que estão aí em casa acompanhando, tem também o nosso Pix, creio que vai estar aí passando o nosso QR Code. Você também que deseja ofertar para missões estaduais, fique à vontade, nos abençoe e abençoe essa grande obra. Abençoe a Igreja do Senhor. Amém. Irmãos, peço aos irmãos que puderem ficar de pé para a gente poder adorar lindamente o Senhor. Estamos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Bom estamos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós, ó Deus. Venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Estamos aqui louvando a Deus e podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, no só amor, no só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, no só amor, no só Espírito. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós.
abençoar e que essa união nunca falte para nós. Amém. Pode sentar, meus irmãos. Glória a Deus. Eu vou pedir ao nosso irmão Edson. Estava com saudade dele. Tem um mês que eu não vejo esse homem. Estava lá com o nosso irmão Val. Estava mandando mensagem para ele. Cadê você, rapaz? Cadê você? E hoje ele está aqui. Pedi ele para fazer essa oração aí, agradecendo pelo dízimo e as ofertas e missões estaduais também. Oremos. Amém, glória a Deus. E eu vou estar só lendo uma pequena mensagem aqui, logo após a palavra vai estar com o pastor. E ele vai estar dando os avisos, as comunicações, os aniversariantes, vai estar prolongando com a palavra. Diz assim: persevere para vencer. Ninguém gosta de perder, não é mesmo? Você sabia que a palavra pecado, em sua origem grega, significa errar o alvo? Ou seja, é como se estivéssemos caminhando na direção errada em relação ao nosso objetivo. O fato é que não se trata de quem chegará em primeiro ou em último lugar, pois é como se cada um de nós estivesse correndo sua própria maratona, com suas próprias características e obstáculos. Aprendo que na vida o importante não é a velocidade, mas a direção e a constância. Muitos estão em alta velocidade, mas indo para um destino perigoso. Já outros estão caminhando para uma direção correta, mas a inconstância os impede de continuar. Entenda que cada um de nós corre sua própria maratona. Portanto, passamos por processos totalmente diferentes. Comparar nossa trajetória com a de outras pessoas só nos trará desânimo e frustração. Você tem sua própria história, passou por lutas e as venceu. Hoje você é simplesmente o resultado de suas escolhas de ontem. Como você sabe se tem que caminhar na direção correta? Lembre-se de que Deus Pai está ao seu lado como um técnico, dando a você todas as instruções para viver uma vida plena, constante e abundante. Tenha confiança, porque Deus é a vitória. É apenas questão de tempo. Amém. Então, que possamos perseverar para poder vencer. Nesse momento, a palavra está com o nosso pastor. Glória a Deus. Graças e paz, meus irmãos. Meus irmãos, hoje nós estamos nesse dia de quarta-feira, 17 de julho de 2024, juntos, celebrando ao Senhor, agradecendo ao Senhor pela semana. Paramos nossas atividades para estarmos juntos aqui, agradecendo ao Senhor pela vida de todos os irmãos que vieram, venceram o dia a dia, o corre-corre do dia a dia, as atividades, o cansaço, o frio para alguns. Eu não estou sentindo frio, estou com calor, mas Deus é bom e maravilhoso, o Senhor é que nos sustenta, e que bom podermos estar aqui juntos como igreja do Senhor, celebrando, agradecendo ao Senhor por tudo que Ele tem feito, pela vida de cada um dos servos do Senhor. Hoje, nossa transmissão não está dando muito certo, mas o vídeo está sendo gravado e posteriormente vai ser colocado lá no YouTube, exatamente porque hoje foi o momento em que resolveram alterar todo o sistema, nesse sentido de fazer modificações,
atualizações, e aí houve um ruído entre a comunicação daqui para o servidor e realmente não aconteceu. Então, louvado seja o nome do Senhor por isso. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, e nós estamos aqui para bendizer ao Senhor. Então, certamente, você que está aqui hoje, e você que, não hoje, dia 17, mas em outro momento, estará celebrando ao Senhor, hoje nós vamos meditar no Salmo 20. Mas antes de ir aos Salmos 20, nós gostaríamos de lembrar aos irmãos todas as nossas atividades que acontecem. Na segunda-feira, nós tivemos um momento de oração abençoado. Às vezes nós estamos aqui orando por você, você nem sabe, e Deus tem feito maravilhas, louvado seja o nome do Senhor. Hoje nós vamos falar também de um clamor, e clamar ao Senhor é algo maravilhoso. Então venha, participe. Toda quarta-feira também nós estamos estudando o livro de Salmos, e durante os domingos nós temos a EBD. Esse domingo nós finalizamos, domingo passado, a nossa EBD, e vamos iniciar um novo momento com uma nova revista. Então, você que tem interesse de participar da EBD, fale para mim, me forneça o seu nome, porque as nossas revistas elas são limitadas. A gente tem um número limitado de revistas e o tema é uns aos outros. Tema sugerido pelo nosso irmão Abimael, e eu analisando a revista é muito boa, principalmente para falar sobre o sentido da mutualidade, o cuidado uns com os outros nesses tempos que nós vivemos, tempos tão difíceis, tempos em que muitas vezes consideramos o outro como nosso adversário, sabendo que nossa luta não é nem contra a carne nem contra o sangue. O outro precisa ser um reflexo daquilo que Deus projetou para o outro ser. Nós precisamos olhar para o outro como alguém alvo do amor e da misericórdia de Deus, como nós assim o somos. Somos todos irmãos nesse sentido, criados à semelhança, à imagem e semelhança do Senhor. Então, nada melhor do que pensar sobre essa palavrinha dita por Jesus e estudarmos durante todo domingo pela manhã, na EBD, na escola, na classe dos adultos, esse tema tão pertinente. Então, você interessado, diga o seu nome, coloque o seu nome na lista. Essa lista vai ser disponibilizada já amanhã, e amanhã mesmo já vai ser disponibilizada hoje. Amanhã mesmo nós estaremos fazendo os pedidos das revistas. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, também, essa semana nós não temos aniversariantes, mas semana que vem teremos aniversariantes, e desde já, louvado seja o nome do Senhor pela vida de todos aqueles que fazem aniversário no mês de julho. E não se esqueça de orar também pelos seus irmãos que estão enfermos. Oremos sempre pela vida dos nossos irmãos. A irmã Creuza fez a cirurgia, mas está naquela fase, de convalescência, de recuperação. Também nosso irmão Val. Então, oremos uns pelos outros. Dados os avisos, nós vamos agora, vou convidar você agora a abrir a sua Bíblia aí no Salmo 20. Amém? Glória a Deus. Salmos 20. Amém. Vamos ler a palavra do Senhor, que se encontra nos Salmos, capítulo 20. São apenas 9 versos. Eu sei que você já leu, você já ouviu, principalmente alguns versos que nos estimulam a confiar em Deus e não na força do nosso braço. Mas nós vamos
orar essa que é uma oração a favor do rei. Salmos capítulo 20, do verso 1 até o verso 9, diz assim a palavra do Senhor: O Senhor te responda no dia da tribulação. O nome do Deus de Jacó te eleve em segurança. Do teu santuário te envie socorro, e desde Sião te sustenha. Lembre-se de todas as tuas ofertas de manjares e aceite os teus holocaustos. Conceda-te segundo o teu coração e realize todos os teus desígnios. Celebraremos com júbilo a tua vitória, e em nome do nosso Deus hastearemos pendões. Satisfaça o Senhor a todos os teus votos. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido, e ele lhe responderá do seu santo céu, com a vitoriosa força da sua destra. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor nosso Deus. Eles se encurvam e caem. Nós, porém, nos levantaremos e nos mantemos de pé. Ó Senhor, dá vitória ao Rei. Responde-nos quando clamarmos. Vamos orar? Senhor, nós louvamos o Teu nome, nós Te agradecemos, porque o Senhor é bom em todo tempo e o Senhor tem manifestado a Tua graça e bondade dia após dia. Senhor, expressando a Tua misericórdia através do Seu cuidado diário, sustentando a vida de cada um de nós. E se nós estamos aqui, é porque o Senhor tem sido aquele que tem ido à frente das batalhas que enfrentamos. Queremos, Pai, Te pedir em nome de Jesus, que a Tua palavra, Senhor, fale conosco nessa noite, que nós possamos verdadeiramente inclinar os nossos corações e ouvidos e possamos entender tudo aquilo, Senhor, que o Senhor quer nos ensinar nessa noite. Pai amado, Pai querido, Pai de amor, fala conosco, porque sabemos que o Senhor está aqui. E muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como é bom quando, torcendo por alguém, somos de alguma forma afetados pela vitória daquele pelo qual torcemos. Isso acontece, por exemplo, quando nós estamos alegres e felizes quando alguém no nosso lar consegue algo bom. Imagine você que seu pai e sua mãe conseguem um melhor emprego e de repente começa a melhorar as finanças de casa e você fica alegre e consequentemente você é beneficiado por causa disso. Que alegria também invade o coração daqueles que são torcedores de futebol, quando o seu time ganha e de alguma forma a alegria invade o seu coração, porque sabe quando chegar na escola ninguém vai brincar com o time dele que perdeu ou foi para a segunda divisão, mas agora é campeão. De certa forma, nós somos beneficiados sempre quando torcemos e aquele que é alvo da nossa torcida acaba alcançando a vitória. Aqui não é diferente. O povo expressa através da oração a sua torcida pelo rei. E esse rei, meus amados irmãos, ele não é qualquer rei. O texto no Salmos capítulo 20, ele chama Salmo de Davi ou Salmo para Davi. Esse texto especificamente é como se fosse um hino cantado pelo povo quando as situações difíceis advêm. Quando aquele que é o rei se coloca na frente da batalha e o povo, de certa forma, irá ser beneficiado com aquele ato heróico do rei que se coloca na frente da batalha para enfrentar todas as lutas. Aqui, meus amados irmãos, nós estamos diante de um momento que pode parecer distante para nós,
porque nós vivemos, graças a Deus, em um país pacífico, onde não enfrentamos as guerras. Mas imagine você que Israel, cercada de inimigos desde aquela época, enfrentava momentos difíceis. E o Salmo 20 é a expressão da oração do povo em favor do seu rei. Oração do povo em favor daquele que está à frente, porque afinal de contas, se o rei for vitorioso, todo o povo acaba sendo abençoado. Essa é uma lição que a Bíblia nos ensina. A gente não pode, obrigado minha irmã, Deus abençoe. A gente não pode, nas circunstâncias adversas, torcer para que tudo vá mal. E é interessante que muitas vezes no nosso coração tende a pensar assim: se aquele que não me agrada está à frente, então vamos torcer para que tudo vá mal. Mas a Bíblia nos ensina ao contrário. Nós precisamos, concordemos com eles ou não, orar por aqueles que estão em posição de liderança. Esse é um desafio, principalmente para nós que vivemos numa cidade pequena. E nas cidades pequenas, nesse período, especificamente nesse ano, as paixões, elas invadem os corações de alguns, a ponto de se colocar contra até mesmo o seu irmão. Daí a importância da revista da EBD, uns aos outros, mas também do ensinamento desse salmo. O ensinamento desse salmo traz a seguinte mensagem: olha, quando o rei estiver em batalha, torça por ele. E o texto ele vai mais além, dizendo o seguinte: olha, e esse torcer tem a ver não apenas com o fato de que o rei, ao ganhar a batalha, irá nos beneficiar. A ideia que o texto traz é a seguinte: se esse rei é ungido pelo Senhor, ele certamente será abençoado e não importa as dificuldades que enfrente. Meus amados irmãos, esse texto ele nos desafia a ir além de nós mesmos em todos os sentidos. O primeiro sentido é esse: orar por aqueles que estão à frente de alguma forma, seja na governança municipal, na governança estadual e até no poder maior do nosso país. Mas seja como for, o texto ele traz uma referência direta a um rei que é um Messias prometido. Esse texto faz uma referência ao nosso Messias rei. Nós que somos cristãos temos em Cristo Jesus esse que é o Rei dos Reis, que vai à frente das batalhas, e por isso nos alegramos. Do verso 2 ao verso 6, meus amados irmãos, nós lemos uma petição pelo povo. No verso 1, o salmista, ele ao cantar, e esse texto é um texto que é escrito para ser cantado, ele diz o seguinte: o Senhor te responda no dia da tribulação. E é interessante, meus irmãos, que seja no verso 1 e ao final, no verso 9, a ideia é que, enquanto vivemos, podemos sim enfrentar as tribulações. Mas se nós enfrentamos essas tribulações no nome do Deus de Jacó, ele nos dá a segurança. O texto, ao mesmo tempo, é um clamor, mas ao mesmo tempo é um lembrete. Meus amados irmãos, os nossos sentimentos não podem ser guiados pelas circunstâncias. A gente precisa sempre entender que a nossa vida é sustentada e guiada pelo Senhor. No verso 2, o salmista ainda continua a dizer: do teu santuário, que o Senhor te envie o socorro e te sustenha. Essa oração é a oração do povo pelo seu rei, dizendo: olha, que o Senhor te leve em segurança e ele te sustente. Agora, que ele também lembre das tuas obras, das tuas ofertas de manjares, e aceite os teus holocaustos.
Esse texto traz à tona não apenas a percepção de que é preciso torcer para que tudo vá bem, é preciso orar por aqueles que estão à frente, mas também é preciso que aqueles que estão à frente tenham não apenas a consciência, mas a certeza de que as suas vidas estão diante do Altíssimo. O rei, meus amados irmãos, nesse período, era a representação do próprio Deus. Era o governo de Deus sobre o povo e, nesse sentido, a sua vida precisava refletir um relacionamento com Deus. É bem verdade que na história do povo de Israel, nem todos os reis agiram conforme o coração de Deus. Mas Davi é esse modelo de rei. O modelo do rei que não apenas foi celebrado, mas foi esperado. E quando nós falamos do nosso rei Messias, Jesus Cristo, ele é da raiz de Davi, e louvado seja o nome do Senhor. Ele vai à frente das nossas batalhas, amém. Meus amados irmãos, o Senhor é aquele que nos guia enquanto caminhamos. A partir do verso 5 em diante, o texto diz: olha, nós vamos celebrar com júbilo a vitória em nome do nosso Deus. Meus amados irmãos, o texto aqui usa uma palavra em hebraico. Essa palavra é nehanena. A palavra é exultar. Meus amados irmãos, nós já falamos que o rei estava indo para uma guerra. O momento era um momento de tribulação, no verso 1, lembra? O momento também era um momento em que o povo ali estava ao mesmo tempo orando pelo rei, intercedendo, mas sabendo que a batalha ia ser difícil. Mas sabe qual é a disposição do coração do povo? A alegria. Mas pastor, como é que nós podemos nos alegrar enquanto passamos por tribulação? Meus amados irmãos, esse estado emocional coletivo que é expresso através dessa palavra, ele é garantido no coração daquele que entende o continuar do verso. Nós celebraremos com júbilo a tua vitória em nome do nosso Deus. É Deus e a certeza da sua presença que nos garante a alegria no meio da tribulação. Sabe quando você olha para alguém que está passando por um momento difícil e aquela pessoa não traduz nas suas expressões a dificuldade que ela está atravessando? E se a pessoa não falar, você nem desconfia? Pois é, tem gente que é assim. Tem gente, como diz a canção de Lázaro, que passa pela prova dando glória a Deus. E meus amados irmãos, por mais que isso pareça difícil, isso é uma declaração de fé. Quando nós passamos pelos momentos de aflição, exultando, celebrando, e o texto aqui usa o verbo hanen de uma forma intensiva. Ou seja, a ideia não é só se alegrar, mas é gritar de alegria mesmo. Mesmo que a batalha esteja à nossa frente. Mesmo que estejamos vivendo dias de tribulação. A imagem que o texto traz é a imagem do rei se preparando para a batalha, o povo orando pelo rei, sabendo que o rei vai estar à frente da batalha, o que já era muito difícil naquela época, porque normalmente os reis medrosos se recolhem atrás daqueles que vão para a batalha. Mas o rei, segundo o coração de Deus, se coloca à frente, como aquele líder que vai não apenas mandar que o problema seja resolvido, mas ele vai enfrentar o problema. O povo sabia que havia uma possibilidade do rei ir e morrer em batalha, mas mesmo assim o povo se alegrava nesse momento de tribulação. Sabe por quê? Porque sua confiança estava em Deus. Nos momentos de tribulação, nos momentos em que muitas vezes nós temos razão e motivo para temer, tremer, chorar, se desesperar.
a alegria e a exultação é uma declaração de fé. E por mais que seja difícil, isso mostra o que verdadeiramente está no nosso coração e em quem nós confiamos. Você acha que o povo se alegrava simplesmente porque o rei estava na frente? Não, eles torciam pelo seu rei, mas eles sabiam que o seu rei era falível, era um ser humano sujeito às falhas. O seu líder não era ninguém perfeito, mas a confiança do povo estava, no verso 5, no nome do nosso Deus. A nossa confiança precisa estar no nome do nosso Deus. E se alegrar nos momentos de tribulação é entender que Deus está conosco e é Ele que nos garante a vitória. O estado do espírito da comunidade, meus amados irmãos, faz com que aquele povo não apenas se alegre, mas erga a sua bandeira e comece a declarar em grande voz, dizendo: olha, nós vamos hastear os nossos pendões. Eu estou lendo o verso número 5. Nós vamos hastear as nossas bandeiras, e essa é uma declaração de vitória. É como se o povo partisse para a batalha sabendo que já havia ganhado essa batalha. Quantas vezes é preciso que a Bíblia nos lembre disso? A gente enfrenta as batalhas na vida, mas as batalhas em nome de Jesus já estão ganhas. A gente que não chegou lá ainda. Imagine você que a maior batalha de todas já foi ganha. Jesus venceu a morte. Ele se entregou na cruz do Calvário. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Meus amados irmãos, essa realidade plena de Deus nos faz cantar e nos alegrar durante a prova. E aí a gente pode cantar com o irmão Lázaro: vou passando pela prova, dando glória a Deus. E isso não é expressão de loucura, não, é expressão do coração daqueles que confiam em Deus. No verso 6, o salmista diz: eu sei que o Senhor salva o seu ungido. Eu sei que ele responderá do seu santo céu com a vitória e força da sua destra. Olha, que o salmista está dizendo: eu sei que ele salvará. Ele não está dizendo que ele já salvou. Ele está dizendo: ele vai para a batalha, mas eu sei que ele vai salvar. Ele vai batalhar, mas eu sei que ele vai salvar. É interessante que muitas vezes na vida nós temos a tentação de querer fugir das batalhas. E seja talvez por medo, seja talvez por frustração, a gente se recolhe e fala: não, essa batalha eu não vou enfrentar não. E aí fica esperando a ação gloriosa do Senhor, esperando essa ação gloriosa enquanto a batalha está acontecendo. E certa vez eu ouvi um pastor pregando, e ele disse que em determinado momento da vida, ele estava tão entristecido, e ele trabalhando, e o nome dele é Felipe Seabra. Depois você pode pesquisar no YouTube essa mensagem, que ele também fala sobre o Salmo 20, mas ele diz o seguinte: em determinado momento da vida dele, ele estava passando momentos tão difíceis que ele falou: Senhor, eu vou jogar na Mega Sena. Eu vou jogar na Mega Sena, e se eu ganhar eu vou te dar 30%. E aí ele botou, segundo ele, botou aquela fé tão grande, chegou lá e perdeu. E ele falou que quase ouviu o Espírito dizer: toma vergonha, rapaz, vai trabalhar, vai para a batalha. Meus amados irmãos, as batalhas se colocam diante de nós todos os dias. Tem gente que enfrenta a batalha até mesmo para sair da cama. Tem gente que enfrenta a batalha de olhar para si e falar: meu Deus do céu, mais um dia que eu vou ter que enfrentar a mim mesmo.
vou ter que enfrentar a dificuldade, seja no meu trabalho, ou a incerteza dos clientes se virão ou não. Meu Deus do céu, a batalha contra a saúde, contra uma enfermidade que muitas vezes vem, nos enfraquece, nos esmurece. A batalha contra aqueles que muitas vezes são usados na vida para serem instrumentos para atrapalhar a nossa caminhada. E às vezes é Deus mesmo que usa para trabalhar na gente. Olha aí, nós precisamos enfrentar as batalhas. Não precisamos correr das lutas e das dificuldades. A questão é como nós reagiremos a tudo aquilo que a gente tem que enfrentar. Com alegria e com júbilo, ou confiando na capacidade que temos? Olha o que diz o verso 7. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Aqui o contexto, meus amados irmãos, é o contexto de guerra. E se a gente olha para o passado e vê essa expressão, nós estamos diante de uma declaração de dificuldade, mas ao mesmo tempo de possibilidade de conquistar a batalha pela força. Por quê, pastor? Naquela época, a maior força bélica, ou seja, a maior força de guerra, eram os carros puxados por cavalos. Eles eram tão famosos, só para os irmãos terem uma ideia, que até hoje existem os hipódromos em determinadas regiões que têm a presença tanto grega como romana, e existem os grandes estádios, e era um esporte em que as pessoas montavam nos seus carros e nos cavalos e apostavam a corrida ali, porque o cavalo e o carro eram um instrumento poderoso que dava vantagem no campo de batalha. Além de portar 2 soldados, aquele carro, ele tinha a força de um cavalo puxando uma pequena carroça. Os irmãos sabem, né? Já tem essa vivência, que um animal ele tem uma grande força. Quando ele coloca numa carroça, ele pode levar muito peso. Agora imagine uma pequena carroça levando 2 pessoas, e uma dessas pessoas armadas. Uma grande arma de guerra. Os carros e os cavalos, nós ouvimos desde o período do Egito Antigo, quando Faraó, seus carros, cavalos e cavaleiros, ele está falando dessa referência. A ideia aqui, que se a gente pensar hoje, é como se aquele que vai para a batalha tivesse a melhor e a mais tecnológica de todas as armas. Eu não sei qual é a maior e a mais tecnológica arma hoje em dia. Alguns dizem que existem satélites que lançam lasers sobre alguns locais. A gente não sabe muito bem, essas coisas são escondidas, mas seja como for, eu estou falando da maior tecnologia bélica do momento. E o salmista diz: olha, tem uns por aí que confiam na força das suas armas, na força da sua tecnologia, confia no potencial que tem. E é interessante, meus amados irmãos, que se a gente para pensar, tem muita gente que confia naquilo que pode fazer o seu braço. Tem muita gente que confia na sua preparação, naquilo que adquiriu, às vezes naquilo que conseguiu conquistar, claro, através do esforço, seja os seus bens, seja a sua capacitação intelectual, seja o seu relacionamento ou o poder adquirido ou outorgado a essa pessoa. Meus amados irmãos, tem muita gente que confia nessas coisas, mas sabe o que o salmista diz? Mesmo que uns confiam em carro e outros cavalos, nós vamos nos gloriar no nome do nosso Deus. Meus amados irmãos, a nossa vida não está isenta de dificuldades e de adversidades.
Nós certamente passaremos pelos dias maus e pelos dias das aflições, mas como nós passaremos esses dias? Na força do nosso braço ou na confiança daquele que nunca nos decepciona? É isso que o salmista diz: confie em Deus. Não confie na força do seu braço, não confie na capacidade que você tem, seja na capacidade adquirida ou na força que você acha que tem. Confie em Deus. Sabe por quê? Porque todas essas coisas são falíveis. Tudo falha. Um dia a força do nosso braço se esgotará. Um dia os recursos, eles poderão até ser muito grandes, mas eles nunca serão suficientes para devolver aquilo que o tempo toma de nós. Todos nós vamos enfrentar o ocaso da nossa existência, todos nós vamos envelhecer, todos nós vamos, e eu oro para que todos nós cheguemos lá a envelhecermos e tenhamos longos dias, essa é a minha oração, mas todos nós vamos, de uma forma ou de outra, perder o vigor. Isso é normal, isso faz parte da vida. Mas uma coisa que ninguém tira de nós, e ninguém nunca poderá tirar, é a confiança no Senhor. Essa ninguém pode tomar de nós. Meus amados irmãos, como eu fico emocionado quando eu vejo algumas cenas de pessoas que mesmo em estado avançado de Alzheimer é uma doença degenerativa em que a pessoa vai esquecendo das coisas. Eu fico emocionado quando a pessoa esquece do que comeu, esquece até mesmo do nome e da afeição dos filhos, mas não se esquece da sua experiência com Jesus, não se esquece de um hino que cantou, não se esquece de quem é Jesus. E muitos declaram: Ele é meu Senhor e meu Salvador. Sabe por quê? Porque isso ninguém tira da gente, a nossa fé, a nossa relação com Deus. E no final das contas, meus amados irmãos, todas essas coisas, o salmista diz: olha, eles se encurvam e caem. Todo esse poder bélico, toda essa tecnologia, toda a força do braço, toda a beleza, todo o recurso, um dia ele vai fluir das mãos como a areia que a gente não consegue segurar. Meus amados irmãos, mas nós nos levantaremos e não nos manteremos de pé, diz o salmista. Sabe por quê? Porque confiamos no Senhor. É o Senhor que nos sustenta, é o Senhor que está conosco em todos os momentos, e é essa confiança que nos faz alegrar mesmo nas tribulações, exultar mesmo quando atravessamos as provas. Meus amados irmãos, o poder bélico dos inimigos é contraposto pelo nome do Senhor. Maior é o Senhor que está conosco, é Ele que nos levanta, é Ele que nos mantém de pé, e é Ele que dá vitória, aleluia, quando nós a Ele clamarmos. O salmista termina essa oração em favor do rei dizendo: o Senhor dá vitória ao rei, e Ele responde quando clamarmos. Meus amados irmãos, a nossa vitória vem do Senhor, a nossa alegria vem dEle. E se está faltando para você a convicção e a certeza de que o Senhor é contigo, lembre-se disso. O dia da angústia não é maior do que a gloriosa ação do Senhor na minha e na sua vida. Sabe por quê? Porque a angústia pode até nos querer fazer prostrar, nos prostrar diante das circunstâncias. Mas, meus amados irmãos, é o Senhor que nos levanta e nos mantém de pé. Esse texto, ele nos desafia em todos os sentidos, porque para nos levantar é preciso estar caído. Ninguém levanta se não caiu. O texto reconhece que talvez na vida as tribulações possam
nos fazer cair. Mas o texto diz o seguinte: é Deus que nos levanta. E mais do que isso, é Ele que nos sustém. Nossa oração é que o Senhor verdadeiramente te responda no dia da tribulação. Que o Espírito do Senhor não apenas te dê graça para atravessar, mas possa te fortalecer e te manter de pé. Amém? Glória a Deus. Nós vamos orar ao Senhor. Nós estamos finalizando esse culto. E eu gostaria de... Eu não sei se dá para a gente cantar aquela canção, irmão Juninho. Estamos de pé. É uma canção de Marcos Salles. Estamos de pé. Vamos tentar cantar? Me ajuda aí. Pressionados, mas não desanimados. Perplexos, mas não desesperados. Estamos de pé. Perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé. Não caminhamos pelo que vemos. O que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja. Vivemos por fé. Estamos de pé. Perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Então declara isso, vai! Estamos de pé. Não caminhamos pelo que vemos. O que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja. Vivemos por fé. Estamos de pé. A perseguição não parou a igreja. O Coliseu não parou a igreja. Os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição não parou a igreja. O Coliseu não parou a igreja. Os leões não pararam a igreja do Senhor. Meu Deus! Meu Deus! O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Não caminhamos pelo que vemos. Meu Deus! E o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja. Essa é a tua declaração, diz! Vivemos por fé.
Amém. Glória a Deus. Deus é bom e maravilhoso. Vamos orar, meus irmãos? Glória a Deus. Oremos ao Senhor. Senhor, muito obrigado, Senhor, por esse dia, muito obrigado, Senhor, por este momento tão especial que o Senhor nos permite viver. Muito obrigado pela vida de cada um dos teus servos que esteve aqui louvando o teu nome, sendo instrumento teu para expressar a tua palavra, seja cantada, seja, Senhor, anunciada, seja, Senhor, proclamada, Pai. Muito obrigado por ter falado conosco. Pai, te agradecemos pela tua palavra que é santa, Senhor, e verdadeira, e que nos desafia, que nós possamos sair daqui desafiados, Senhor, Senhor, permanecermos, Senhor, exultando diante dos problemas e das tribulações, porque sabemos, Senhor, que mesmo que alguns confiem na força do seu braço, Senhor, nós confiamos em Ti, por isso nos alegramos. Fortalece o Teu povo, Senhor, fortalece o Teu povo para enfrentar as batalhas, as lidas que eles terão durante essa semana. Senhor, tira todo o desânimo, Senhor, dos seus corações. Pai, em nome de Jesus, que eles sejam fortalecidos e despertados pelo Teu Santo Espírito, Senhor, a permanecerem firmes, Senhor, e de pé diante dos problemas e das tribulações, sabendo, Senhor, que as tribulações elas são passageiras, o Senhor está conosco e nos ajuda a enfrentar. Pai, abençoa todo o Teu povo, que o Senhor nos leve em paz e nos dê um restante de semana pleno da Tua graça, cheio da Tua misericórdia, Senhor, e que o Teu amor, o amor de Deus, a graça, a maravilhosa graça do Senhor Jesus e as doces e afáveis consolações do Teu Santo Espírito estejam com o Teu povo aqui reunido e com todo o Teu povo reunido e espalhado pela superfície da terra, desde agora e sempre. Amém. Deus te abençoe, meu irmão. Tenha uma semana cheia da graça do Senhor e que o amor de Deus, aleluia, o amor de Deus, a graça, a maravilhosa graça do Senhor Jesus e as doces e afáveis consolações do Santo Espírito do Senhor estejam sobre a Tua igreja, Senhor, aqui reunida, e sobre toda a Tua igreja reunida e espalhada pela superfície da terra, desde agora e sempre. Amém. Deus te abençoe, tenha um restante de semana cheio da graça e da paz do Senhor, e vamos ficar em pé, em nome de Jesus. Estamos de pé.